Olá, seja bem-vindo ao Mundo 2.0, seu programa de tecnologia na TV Master. Hoje falando de comportamento do consumidor, um assunto que tem tudo a ver com tecnologia, você vai saber por quê já já. Primeiro vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje, o professor Luiz Mendes. Professor, a gente está sempre aqui no programa com a deixa para o entrevistado começar se apresentando. A gente não vai fazer diferente com você. É que eu dou a chance para você se apresentar para o nosso público, dizer aí com o que é que você trabalha. Eu já até dei a dica aí, mas a chance é sua. Bom, Neto, meu nome é professor Luiz Augusto Mendes, sou doutorando em Psicologia Social e lá a gente trabalha justamente essa pesquisa de comportamento do consumidor. Como é que podemos entender o comportamento do consumidor nessa era digital, esse comportamento onde ele está buscando se relacionar não só com pessoas, mas com empresas, buscando se relacionar com um mundo que muitas vezes está tão longe, mas ao mesmo tempo está tão perto. Esse é o nosso foco e o marketing tem trabalhado muito isso, tem trabalhado como esse consumidor está se relacionando entre eles e com as empresas. Beleza. Então, falando de empresa, assim, na visão corporativa, qual a importância da empresa saber realmente qual é o comportamento do seu consumidor? E a segunda pergunta embutida nessa, como é que a empresa consegue mensurar esse comportamento? Quais são as ferramentas que ela tem para medir realmente o comportamento do consumidor dela? Bom, hoje na área de comportamento, das pesquisas com comportamento, nós temos várias formas de mensuração. Hoje eu trabalho, por exemplo, com foco em valores humanos. Então, segundo essa teoria de um professor nosso aqui da UFPB, se chama Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, nós entendemos que nossos valores nos guiam. Então, se eu sou uma pessoa com valores mais tradicionalistas, isso na área do comportamento consumidor vai refletir no consumo de produtos mais tradicionais, de marcas mais consolidadas. Por exemplo, se eu tenho valores mais experimentais, se eu quero provar o novo, isso vai refletir nos produtos que eu vou consumir. Então, eu vou querer sempre a nova tecnologia, eu vou querer sempre a inovação. E como mensurar essas ferramentas? Como eu falei, essa teoria ela tem um instrumento de mensuração. São instrumentos que nós podemos usar porque eles são instrumentos pequenos, instrumentos com 18 itens. As pessoas dizendo, por exemplo, se valorizam mais ou menos a questão da religiosidade, da tradição, da afetividade. Então, nós podemos fazer isso porque as empresas elas hoje têm que ter um foco muito bem direcionado para o consumidor. Antigamente, nós tínhamos aquela empresa que focava, por exemplo, numa região geográfica. Eu vou atuar nesse determinado bairro, nessa determinada cidade. Só que isso não responde a todos os anseios de um consumidor. Às vezes eu moro no mesmo bairro que você, mas eu não consumo o mesmo produto que você. Então depois nós fomos para as variáveis demográficas. Variáveis onde homens compravam calças, mulheres compravam saias. E hoje a maioria das mulheres usam calça naturalmente. O maior público consumidor do perfume masculino são as mulheres. Essas questões sociodemográficas não explicam tanto mais o comportamento desse consumidor. Então, nós vamos para as questões comportamentais mesmo. Como é que aquele consumidor se comporta diante do comércio? Então, o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, pessoas de baixíssima renda, com iPhones, tecnologia de última geração, e às vezes pessoas com rendas altíssimas, com aquele celular mais simples que tem, preferencialmente com a lanterninha, para atender às necessidades deles. Isso. Então, nós focamos muito mais do que é que o consumidor está procurando do que propriamente no produto, ou na renda, ou outro tipo de segmento. Isso. Na verdade, a gente tem aí uma mudança significativa no cenário do comportamento do consumidor, que foi a internet, né? Com certeza. Não é uma mudança, vamos dizer assim, tão recente. Aqui no Brasil começou mais no meados dos anos 90, mas a gente já tem aí alguma década e pouco de um usuário de internet heavy user sendo cada vez mais difundido aqui no Brasil. Com certeza. No começo ela engateou bastante tempo, aí foi alguns anos, apenas alguns privilegiados tinham ou sabiam usá-la. Hoje em dia isso não é mais realidade, a internet está bem difundida, inclusive com programas do governo para inclusão digital e tudo isso. E com certeza um autor que escreveu um livro sobre comportamento do consumidor 10 anos atrás, ele está tendo que fazer uma reedição praticamente a cada ano, quiçá a cada 6 meses, mas enfim. O que é que a internet mudou no comportamento do consumidor em visão corporativa? Eu sou uma empresa
Então, o que é que eu tenho que fazer para mensurar esse comportamento do meu consumidor na internet? Se é importante, se é relevante? É importantíssimo. A penetração da internet no nível bem mais alto, onde você vai no interior hoje, o interior por menor que seja em tamanho ou em população, você tem uma lan house, você tem a internet com uma difusão muito grande, e aí a gente começa a ter algumas mudanças de comportamento. Por exemplo, se a gente for trabalhar com produtos tangíveis, antigamente a gente dizia que o brasileiro era uma pessoa que gostava de pegar no produto para sentir se era durável. Ia fazer ia comprar um carro, eu tinha que fazer o test drive, eu tinha que sentar, tinha que usar. E hoje nós já temos uma geração que ele compra virtualmente e confia na informação da internet sem precisar obrigatoriamente manusear. Ou seja, aquele comportamento que eu tinha antes da necessidade, da tangibilidade. Exatamente. Hoje nós temos uma geração que já compra sem precisar sequer ter tido contato com esse produto. Outra coisa, antigamente a gente achava um absurdo ir no banco, fila enorme, o cara diz, o sistema saiu do ar. As gerações mais novas, o sistema saiu do ar, ela vai relaxar, vai para casa, vai esperar o sistema voltar e vai entender. Por quê? As novas gerações, e as antigas também, elas começam a se adaptar, alavancadas por essa nova geração, elas se adaptam muito rápido à internet, e elas não só se adaptam, e elas também mudam essa internet, imprimindo na internet a própria característica desse consumo. Então, o que é que a gente começa a ver? Um consumidor que se adapta cada dia mais a essa nova forma de comunicação, se adapta a questões como, por exemplo, cada dia mais nós estamos avançando no termo de segurança na internet. Isso. Ainda existia muita desconfiança. Será que eu vou comprar? Será que eu confio colocar o número da minha conta lá no site, o número do meu cartão de crédito? Então, à medida que a tecnologia aumenta, principalmente nessa questão de segurança, o consumidor vai estar mais aberto a comprar. E aí eu estou falando das novas gerações, mas, por exemplo, eu tenho uma tia que é viciada em internet. Ela compra tudo pela internet. Então, uma mulher de 70 anos que está lá muito na mais internet, cômodo para ela comprar pela internet. muito mais cômodo, muito mais confortável. E além de uma coisa, a internet ela tem uma riqueza de informações fantástica. Então, por exemplo, quando eu ia comprar um produto numa loja normal, eu perguntava para o vendedor, e aí, esse produto presta? Naturalmente, o vendedor ia dizer sim, presta, é muito bom. Mas na internet eu entro lá, pergunto a opinião de outras pessoas ou insights, coloco lá a definição do produto ou do serviço e pergunto, esse produto é bom, esse produto é ruim? Então, eu tenho na internet toda uma comunidade de pessoas que já usaram, que avaliam, que comparam produtos. Eu vou comprar esse celular, mas tem uma outra opção que também faz a mesma coisa, a um preço diferenciado, outro tipo de informação. Essa riqueza de informação é que cada dia mais está interessando ao consumidor, e as empresas elas têm que se adaptar a esse novo consumo, a um consumo onde interação e informação caminham de mãos dadas. Inclusive, é um fato curioso que a propaganda começou assim, né? A propaganda começou nos anos 50 lá com as garotas de propaganda, né? Demonstrando os produtos, e elas se relacionavam diretamente com o público-alvo daqueles produtos, que era a personificação dela, que é a dona de casa que estava em casa, né? Perfeito. Então ela fazia um perfil lá para se encaixar com a dona de casa, mostrava para ela de repente um liquidificador, um sofá, e a dona de casa se relacionava com aquilo ali como se fosse uma troca de opiniões de amigo para amigo, e aquele consumo aquele consumo acontecia. Claro que num mercado de baixa complexidade, né, não tinha muito concorrente. Hoje em dia a gente tem vários concorrentes, mas o YouTube está fazendo o papel dessa garota propaganda aí. Tem vários garotos propaganda no meu perfil que usam aquele produto e estão lá me dizendo, olha, isso aqui presta, isso aqui não presta, ele é assim, ele pesa tanto, ele é feito de plástico, ele é feito de metal. Pois é. E uma coisa que é interessante é que, como você falou, antigamente eu tinha a garota propaganda. Hoje não. Hoje, se eu for comprar um tablet, por exemplo, eu vou perguntar a sua opinião. Só que o nível de confiança entre eu e a garota propaganda e entre eu e você é totalmente diferente. Eu confio na sua opinião, porque eu sei que você você é especialista na área e tem um tablet, você tem a questão da experiência. Então, o nível de troca de informações da internet facilita muito para o consumidor essa relação com os produtos. E as redes sociais, onde é que ficam com isso? Porque a gente sabe que as redes sociais são esse canal que realmente afunilam essas opiniões. De repente, meu ciclo de contato está ali, é por ali que eu vou perguntar.
Dificilmente eu vou sair dali para perguntar em alguma outra rede que eu não tenha familiaridade, né? Eu tenho ali meus ciclos de amizade, as pessoas que eu conheço, que eu confio. De repente eu solto a pergunta lá e essa pergunta vem dessas redes sociais. Eu sei que muitas empresas olham para isso, mas ainda é um campo meio melindroso para as empresas trabalharem, porque eles não têm muito controle sobre isso. Então, onde é que fica a rede social nessa mensuração de comportamento do consumidor online? A rede social é riquíssima. E a gente começou a fazer algumas pesquisas com rede social, com Twitter, com Facebook. E aí o que é interessante da rede social? Primeiro, a rede social virtual é uma extensão da rede social física. Então, aquela rede social que eu faço ali através de qualquer um desses sites de relacionamento é uma expansão da que eu tenho a rede social física, só que aí eu vou expandindo. É um amigo do meu amigo que também que é amigo de outro amigo, então a gente vai se agregando e vai tornando um ambiente. Agora, tem algumas coisas que é interessante. Você falou, nós não temos controle daquele espaço do usuário, porque a rede social é dele. Ele agrega quem ele quer e quem ele não quer. Isso. Então, por exemplo, qual é uma das grandes preocupações que os gestores das redes sociais têm? Dono do Facebook, a galera que domina o Twitter, que aquele ambiente ele não deixa de se tornar uma rede social e passa a ser uma rede comercial, senão vai ficar chata. Então, o que é que acontece? Essa percepção da rede social para a empresa, ele tem que entender que é o usuário que vai definir quem entra e quem não entra na rede social dele. Naquele grupo seleto, é interessante para mim, aquela empresa fazer parte do meu grupo, aquela empresa diz alguma coisa sobre mim, se eu uso aquele produto vai agregar alguma coisa para mim. Então, o que a empresa tem que estar ciente nesse momento é justamente isso. A pesquisa que nós fizemos, ela era interessante, que ela dizia, basicamente na rede social, eu quero me mostrar, mais ou menos foi isso que a gente percebeu. Ele queria um ambiente onde ele pudesse ter a liberdade de mostrar as fotos, dar a opinião dele sobre determinados assuntos, contar a história da família, contar a história sobre o namoro e coisa parecida. É um ambiente dele, onde ele podia se revelar sem as barreiras normais. E naquele ambiente, quem domina é ele. Então, o que é que acontece? Se a empresa quiser ser uma intrusa, entrar de forma unilateral, ele não vai permitir. Ou pior, vai rechaçar. Em vez de eu fazer uma ação positiva, eu faço uma ação negativa. Então, o que acontece? As empresas elas têm que começar a prestar atenção que a finalidade da rede social não é comercial. É uma rede social, como falo. Então, eu só vou permitir entrar no meu grupo do Facebook, eu só vou curtir a fanpage da empresa que me interessa. Que me interessa dizer que eu faço parte daquela comunidade que gosta da fanpage. Eu gosto de moto, então eu faço parte de um grupo de empresas que têm moto, as motos que eu gosto, que eu acho bonita. Que é importante para mim passar para as pessoas que são da minha rede social que eu sou motoqueiro. É interessante essa imagem. Exatamente. Então, o que é que acontece? Eu tenho que entender primeiro isso. A minha rede social é minha. As empresas têm que entender que a rede social pertence ao usuário. E é o usuário quem vai... Acho que isso é histórico. Acho que nunca, em momento algum, o cliente ou o cidadão teve tanto poder de comunicação. É verdade. Porque, por exemplo, eu estava vendo no Twitter, eu vi um Twitter lá da Ivete Sangalo, que foi reproduzido pelo Facebook. Eu entrei no Facebook, no Twitter da Ivete, e ela tem 7 milhões de seguidores. A opinião de Ivete ela é transmitida automaticamente para 7 milhões de pessoas. Que, por sua vez, que podem retransmitir viralmente. Então, isso é interessante. Um caso que eu achei emblemático foi quando a Anatel bloqueou a possibilidade de vendas de novos chips das telefônicas. Mas só que isso já vinha acontecendo com muita força nas redes sociais. Desde o dia que as telefônicas colocaram a promoção de pague determinado valor e converse limitadamente com quem você quiser, e o serviço começou a não funcionar, esse bloqueio foi feito primeiramente nas redes sociais. A negativa do mercado, o primeiro local onde ela explodiu foi nas redes sociais. E de forma viral, foi se espalhando para os outros mercados, tanto o mercado físico quanto, inclusive, o mercado governamental. Por isso que a Anatel foi tão... de certa forma, o governo ignorar que isso está acontecendo seria um tiro no pé. Né? Com certeza. A gente tem que agir, porque o consumidor já está dizendo isso, e já está respaldando, é isso que ele está sentindo, a gente tem que agir em prol do consumidor. Isso é muito bom. Eu acho que, apesar das empresas terem medo, algumas empresas têm medo de entrar na rede social por causa disso, né? Porque um caso de o tiro sair pela culatra, como a gente diz assim, é muito difícil também você ir lá e apagar o fogo. Pois é.
A gente costuma dizer que uma vez dito alguma coisa na rede social, eu não tenho como retornar. Porque mesmo que eu faça um comentário e depois delete, a repercussão daquele comentário já foi embora. Alguém já deu um print naquele... Alguém já deu um print, alguém já reproduziu, então ali eu não tenho mais domínio. Então é por isso que o que eu falo na rede social é de suma importância e delicadeza. Por exemplo, nós da área de marketing, da administração, a gente ainda está caminhando com a internet, a gente está vendo como é que consegue gerenciar isso. Porque, por exemplo, casos como a Luísa, que foi para o Canadá, ou mesmo a Gina Indelicada, eles nascem espontaneamente. Não é uma empresa que está lá tentando fazer aquilo. A maioria das campanhas que foram feitas com finalidade de interação social, elas chegam até um determinado momento e ali, se não causar interesse, não vão à frente. Isso tem até um caso que a Coca-Cola está fazendo agora, que ela está deixando personalizar as latas de Coca-Cola com o nome, né? Quanto mais seu nome, melhor. Perfeito. Na lata da Coca-Cola. Tem um aluno meu de design que até chegou com um case interessante para mim. Disse, professor, eu tentei escrever Pepsi ali. Quanto mais Pepsi, melhor. E tentei, só que a rede social lá, a ferramenta da rede social, a Coca-Cola já tinha previsto essa brincadeira de mau gosto com relação à marca e já tinha cortado todas as palavras relacionadas ou semelhantes à Pepsi. Ele disse, eu tentei escrever Pepsi com C cedilha e não dava. Tentei escrever Pepsi com 2 S e não dava. E não deu certo. O que é que eu fiz? Eu ainda assim coloquei lá a Pepsi e aparece uma imagenzinha de que eu não posso fazer isso, essa palavra não é permitida. O que é que eu fiz? Eu dei um print nessa tela e postei o print no meu Facebook, porque eu queria fazer a brincadeira de todo jeito. Pois então, é. Nem assim as marcas escapam de alguma relação contrária do consumidor. O consumidor é livre e a comunicação dele é muito forte. E é isso que eu acho que essa é a característica mais marcante da rede social. Não é de domínio de ninguém. Então, é como eu falei, o cara é o comportamento dele como pessoa que está ali. Então, se ele é um cara que é brincalhão, a gente diz que o brasileiro perde a vida, mas não perde a piada, então ele vai perder o consumo com aquela marca lá, mas ele não vai perder a chance de fazer uma piada, ele não vai perder a chance, porque é o espaço dele. Exatamente. É o perfil do Facebook dele, então aquilo ali quem manda é ele. E é isso que a gente tem que se perguntar, que nós, da área estratégica de marketing, tem que se perguntar, o que é que vai fazer com que o usuário chame para si a minha marca? Qual o valor que eu vou agregar a essa pessoa? Isso. É isso que a gente tem que descobrir. E uma das primeiras características é essa que você falou. Rede social, para dar certo hoje, tem que ter uma pitada de irreverência, tem que cativar. A brincadeira, como eu já falei agora há pouco, do Luísa, começou com uma brincadeira. A coisa tomou uma repercussão gigantesca. Mas é a característica. O pior que para a gente da área de gestão, como administrar isso? Como reproduzir um caso, Luísa? A gente não sabe ainda. Porque esse tipo de ação, ela nasce naturalmente na rede social. Acho que quando a empresa tem uma noção de cultura do consumidor, ela consegue ser bem mais, vamos dizer, mais bem sucedida nesse aspecto. A gente sempre que fala de rede social aqui, de perfil bem sucedido, a gente sempre cita o perfil do Ponto Frio. Sim, que é um perfeito. Perfil genial, eles fazem as brincadeiras com as atualidades, são irreverentes. Recentemente agora o Spoleto deu uma lição de vamos dizer assim, de bom player, né? Uma brincadeira que o Fábio Pochá, o comediante aí conhecido na internet, na televisão, fez com a marca, e a marca foi lá e contratou ele. Ele estava criticando de repente a marca, e a marca foi lá e entrou na brincadeira. E eles fizeram outros vídeos em sequência. Isso eu acho que traz a marca para dentro da cultura do consumidor, e ela, uma vez dentro da cultura do consumidor, ela consegue ser bem mais presente no âmbito de consumo dele. Ele vai, entre um ou outra, ele vai escolher aquela que está próximo dele. Perfeito. E esse canal é cultura. Totalmente cultural. E aí que a gente entra nessa área de estudos de comportamento do consumidor para tentar ver como é que eu mensuro isso de forma técnica. Por exemplo, hoje a gente tem alguns sistemas que eles são interessantes, como mineração de dados. Você eu estava vendo um caso que eu achei interessante. Um aluno meu, ele comprou um fone de ouvido, esses fonezinhos mais simples, para conectar lá no computador dele, e o fone veio com defeito. E ele fez uma mensagem lá no Facebook, onde ele reclamou da marca do fone de ouvido e da empresa onde ele comprou.
E as duas empresas, automaticamente, coisa de menos de meia hora, chegou para ele e disse, pode ir lá na loja, tal, buscar o seu fone de ouvido. E a marca, a que fabricou o fone de ouvido, também mandou o mesmo mensagem para ele, vai em tal loja, tal dia, procure fulano e tal, e vai lá pegar um fone de ouvido. Aí depois ele foi lá e botou, a marca e a empresa se conectaram comigo e resolveram o meu problema. Porque o que é que acontece? As empresas estão monitorando isso. Isso requer esforço, né? Esforço de marketing, esforço de investimento financeiro para contratar um profissional bem capacitado para estar lá atrás desse perfil aí, para não falar besteira, nem... Com certeza. Então tá ligado no que o consumidor está dizendo. Falando de perfil profissional, eu chego aqui numa questão que a gente sempre aborda nos nossos entrevistados, mercado local para esse tipo de profissional que trabalha com comportamento do consumidor baseado em internet. Existe mercado para isso aqui em João Pessoa, já está sendo um mercado de repente que está crescendo, e onde esse profissional que tem esse perfil, pelo menos que acha que tem esse perfil, pode se capacitar para conseguir essas ferramentas aí. Bom, primeira questão que eu queria falar é o seguinte, nem sempre o cara que vive no Facebook ou vive no Twitter, ele vai dizer assim, não, já que eu vivo aqui, eu vou fazer isso profissionalmente. Não é bem assim. Lógico que ele vai ter toda a facilidade de uma convivência diária, mas ele tem que ter um pouco de conhecimento. Gosto de ser curioso, gostar de leitura, ver o que é que está acontecendo no Facebook, o que as outras empresas estão fazendo, as grandes empresas estão fazendo, mas acima de tudo ter um conhecimento técnico sobre, sou da área do marketing, vou puxar a sardinha para mim, sobre o que é gerenciar a comunicação, o que é gerenciar um produto, o que é gerenciar a marca de uma empresa. Porque o que a gente tem que entender é que o relacionamento não é só na rede social. Eu posso ser uma excelente marca que trabalha na rede social, mas eu faço um péssimo atendimento na minha loja física. E uma coisa contamina a outra. Se eu fizer um mau relacionamento na rede social e fizer um bom atendimento na rede física, eu também vou contrabalancear. O ideal é o seguinte, se capacite, cursos de gestão, na área de marketing, na área de administração, área financeira, porque quando você for para a rede social trabalhar profissionalmente, você vai saber justamente filtrar. Nem tudo que eu digo enquanto pessoa eu posso dizer enquanto empresa. Você vai perguntar, esse mercado já existe na Paraíba? Os meus alunos que trabalham com mídias sociais, eu acho interessante que eles dizem assim, professor, eu tenho que chegar na empresa e dizer, vocês estão precisando disso, e eu faço isso. Então, muitas vezes, a empresa ela não está tão bem informada do que fazer, mas ele chega lá com um plano de comunicação para a empresa, ele chega com um plano de mídias sociais e vai dizer, vamos fazer um perfil, porque é como você falou agora há pouco, se eu fizer um perfil e esse perfil não for bem trabalhado, é um tiro no pé. Esse perfil, em vez de ajudar a minha empresa, eu vou estar me expondo, e como eu não tenho controle lá na mídia social do que é dito, não por mim, mas pelas outras pessoas, eu posso pegar uma informação que eu solte na mídia, pode ser divulgada de forma viral, positiva ou negativamente. Então, o que é que eu aconselho? Tem que se capacitar. Pode chegar só porque passa o dia no Facebook, ele é um bom profissional de mídias. Não, ele tem que conhecer, tem que ser um técnico nessa área, tem que saber todas as estratégias de comunicação e aí saber usar isso de forma positiva na internet. Muito legal. Professor Luiz, infelizmente nosso tempo acabou. Eu falei para você nos bastidores que provavelmente não vai dar tempo da gente cobrir a pauta toda. É um assunto muito legal. Quem sabe próximas vezes a gente pode se reencontrar aqui para continuar esse papo. Mas muito obrigado pela sua presença. Foi com certeza muito agregador para os nossos telespectadores saber um pouco mais de comportamento do consumidor na internet, que, como eu falei, tem tudo a ver com tecnologia. Esse foi o nosso programa de hoje. Fica ligado nas nossas reprises e até a próxima. Obrigado. Vamos lá? Aliás, Gilvan